Muito bem, iniciamos agora o nosso estudo da noite de hoje, das quartas-feiras, do Livro dos Médiuns. Como a gente sabe, né, desde o princípio, o Livro dos Médiuns é também conhecido por Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que é justamente essa atividade que Allan Kardec, logo depois do Livro dos Espíritos, publicou esse livro para que pudesse oferecer àqueles que quisessem desenvolver esse tipo de atividade, desenvolver esse tipo de conhecimento. Então, hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. E nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata ou inicia com as manifestações espíritas. Estamos no capítulo 1, que é a ação dos espíritos sobre a matéria. Hoje nós vamos estudar os tópicos 58 e 59. Mas acho que não custa a gente, como vai ser relativamente curto o nosso estudo da noite de hoje, em termos do conteúdo, não em termos assim da importância, mas assim, é um pouco abreviado, porque são 2 itens somente, né? E então, recapitulando o que a gente viu até agora nas últimas sessões, quando a gente entrou na ação do espírito sobre a matéria, né, nas manifestações espíritas, a gente falou sobre corpo, perispírito e espírito, que esse conjunto ele significa que é o mesmo que uma pessoa encarnada, uma pessoa tendo aqui a experiência da reencarnação. Tem um trecho do livro que fala, que é bastante importante, que fala assim: a morte é a destruição, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. Então, ele está falando do corpo. Quando a morte ocorre, quando o desencarne ocorre, esse envoltório grosseiro, que é o corpo, ele desagrega, ele se destrói. Mas não destrói de desaparecer, né? No sentido até um pouco exagerado, né? da palavra. Não, ele retorna para a natureza, ele se desagrega. Eu vou até fazer um parênteses aí, porque uma companheira nossa que ela trabalha bem nesse horário, então ela assiste todas as gravações. E, inclusive, ela me pergunta às vezes, falou, olha, não baixaram ainda, né? Ou quando já está gravado, então ela sempre está atenta. E ela me fez uma pergunta interessante. Ela falou, puxa, se o meu corpo, ou seja, se o corpo nosso, físico, material, ele retorna para a natureza, eu, que fiz o meu voto, que fiz a minha opção pela cremação, como é que fica? Eu já até deixei isso já no meu testamento aí, que eu quero que o meu corpo seja cremado. Aí eu expliquei para ela que nada se cria, nada se perde, né? Até citei Lavoisier. Então, quando está havendo a queima, a cremação da matéria, os voláteis, né, os compostos voláteis, assim, aquilo que se decompõe e vai para a natureza, volta na forma dessa fumaça, desse vapor, do que seja, que vai e reincorpora no ar e volta para o solo e vai, enfim. E as cinzas, que elas são, que não, ela queima, que são os sais, que são a matéria assim, mineral, ela permanece na forma de cinzas. Né? Então, tudo aquilo que é cremado fica na forma de cinza. Eu falei, só toma cuidado de não ficar dentro do potinho, né? Fala para o seu pessoal para distribuir aquela cinza de novo à natureza e pronto, você está voltando para a natureza. Quer dizer, o seu corpo físico retorna para a natureza, né? Aí ela brincou, ela falou, não, eu não quero ficar no potinho, não. Então, só fazendo esse comentário, porque foi feito por parte de alguém que estuda conosco. Ficou essa dúvida. Como ela não estava presente na nossa reunião virtual, então ficou devendo essa resposta. Então, acho que é de bom tamanho a gente lembrar disso. Ela certamente vai lembrar quando assistir a gravação dessa nossa sessão de estudos.
Então, o corpo grosseiro, envoltório grosseiro, ele se desagrega, se decompõe, né? E a alma que é o espírito encarnado, como diz Kardec, né? Ele abandona o corpo, ele se desvincula do corpo. Aí, ele fala que o perispírito se desliga do corpo físico. Esses parênteses aí foi mais para o melhor entendimento e resumo, tá? Então, o perispírito se desliga do corpo físico e acompanha a alma, que então fica sempre com um envoltório. Então, o espírito, a alma, aquela centelha, né, que move o perispírito, que move o corpo, que é quem realmente dá vida para essas matérias, esses dois tipos de corpos, então ele está sempre com o perispírito. Então, se desliga o perispírito e o espírito. Se desliga do corpo, né? Se separa, mas entre si, perispírito e espírito, não se separa. Então, o perispírito é o envoltório semimaterial que se depura à medida que o espírito evolui moralmente. Nós falamos sobre isso, né? Sobre a apresentação de quem consegue ver, de que tem esse dom de ver espíritos elevados, concorda com o chamado espírito de luz, porque ele reflete na forma de luz, para quem está vendo, a sua evolução espiritual elevada, né? Então, quando temos o conjunto espírito e perispírito, nós temos um desencarnado. Quando nós temos corpo, perispírito e espírito, nós temos um encarnado. Tá? Então, são as duas situações. E o espírito, né, propriamente dito, ou seja, que seria a alma e o perispírito, o espírito e o perispírito, fica até difícil assim a gente determinar bem assim a palavra correta, mas vocês entendem. Então é aquela centelha divina, aquele que a gente ainda não explica, né? Envolvido por um perispírito, por um corpo espiritual. E o universo está povoado de espíritos. Do mesmo jeito que nós temos aqui na Terra, né? Compartilhando, né? Nós como encarnados na situação que nos encontramos, compartilhando com muitos espíritos. Então, existem planos, assim, um número muito grande de planos, não sei dizer se são infinitos, mas vai saber, eu não tenho essa capacidade ainda de compreender, mas estão povoando o universo. Então, o espírito está em todo lugar, em todos os níveis, dependendo da condição que ele está em volta de determinado planeta, ou ele está aí trabalhando, contribuindo na obra divina. Então, o espírito, segundo Kardec, que ele aprendeu dos espíritos, não é uma abstração, não é algo assim que uma invenção, algo que a gente pensa existir, mas não existe, né? Não é uma abstração, é um ser definido, ele existe. Ele é limitado, mas não limitado na capacidade, é limitado no espaço e circunscrito, também falando de espaço. O perispírito, esse corpo perispiritual, esse corpo espiritual, ele é plástico, faltou aí o acento, e se transforma sob o comando da vontade. Lembra que nós falamos isso aí? Então, a vontade nossa vai contribuindo para a modificação, para a transformação do perispírito, de acordo com o que a gente quer que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, se apresente. Demos o exemplo do Gregório, no livro Libertação, de André Luiz, impondo a vontade dele sobre aquela mulher, chamando ela de loba, 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 e a culpa fazia com que ela absorvesse essa vontade que vinha de fora, esse comando que ela atendia, e ela foi se transformando numa loba, né? Então, é o exemplo que a gente deu de transformação do perispírito. Agora a gente começa, né, um dos itens que nós vamos estudar hoje,
que é o 58 e o 59, né? Para que a gente encerre o capítulo 1º, que é da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, percebem que até agora a gente está estudando, está comentando, está se envolvendo com esse conhecimento da ação do espírito sobre a matéria, para que a gente compreenda, a partir disso, o que vem em seguida, que é realmente o fenômeno mediúnico, o fenômeno assim da manifestação dos espíritos. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, à medida que a gente vai aprendendo, vai servindo de base para que a gente venha a saber o que vem pela frente. Vamos nos lembrar que esse conhecimento, a gente fecha os olhos e remonta lá para o ano de 1860, 1857, nesse período aí, porque o Livro dos Médiuns é do ano de 1861, né? Então, é como se a gente estivesse aprendendo agora. Então, vocês se coloquem na posição de quem não sabia nada disso, criava um monte de mistérios, um monte de folclore, um monte de coisas, né, de pensamentos aí que não tinha, às vezes, nem pé nem cabeça. De repente, a gente passa disso para um pensamento, um conhecimento lógico, um conhecimento muito profundo e com embasamento. Então, tudo isso que a gente está vendo está levando a gente por um caminho da lógica para entender a existência disso que nós chamamos de espírito e que não passa de seres como nós, desencarnados, que estão na condição, assim, digamos, não é primária, mas assim, que antecede tudo, porque essa é a verdadeira vida, essa é a realidade. Às vezes eu me lembro de dois filmes que levam a gente a pensar nisso. Um é o Matrix, né? Matrix, que é aquele um mundo que é um mundo que se vive, mas que ele é temporário, que ele se desmancha, que ele é criado, né? Mas o mundo real é aquele onde as pessoas efetivamente vivem, né? E um outro filme que é o Avatar, que é uma pessoa inválida ali num lugar, né, num leito, ela consegue se projetar através de um instrumento, de um corpo, que é o Avatar, né, que é aquele ser gigante lá. Então, esses dois filmes nos dão assim um pouco assim da ideia, ou pelo menos faz um paralelo de como é que nós somos. Na verdade, nós vivemos um mundo temporário, um mundo que ele é feito, ele é desenvolvido para nossa experiência espiritual. Olha que interessante. E às vezes a gente dá tanta importância para cá e chora, se desespera, quer ir junto com seres que precisaram retornar para o plano espiritual, porque assim como ele, nós também vamos retornar. Então, é um momento de, assim, de maturidade, quando a gente percebe que o espírito é simplesmente um ser como nós que está vivendo a experiência assim real, né, definitiva, enquanto que nós estamos vivendo uma realidade temporária, uma oportunidade que nós temos de crescimento. É uma escola, é um hospital, é um cárcere, qualquer coisa que a gente escuta falar e tal, né? Eu sei que tem as pessoas aqui que gostam de falar que é uma escola. Realmente, talvez esse é a melhor definição. Ainda que seja uma escola que exija que a gente estude forte, que a gente estude com muito afinco, né? Mas é por quê? Porque a gente aprenda. O objetivo nosso é aprender. E aqui a experiência é algo que realmente exige de nós estudarmos, entre aspas, né? Nos dedicarmos a esse estudo.
que vai levar a gente ao aprimoramento, né? A nossa melhoria moral. No final das contas é isso, melhoria moral, crescimento moral. Então, começa esse item 58 falando, nós desconhecemos por completo a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante. Poxa vida, eu achei que nessa aula a gente pudesse, na sessão de estudo, a gente pudesse saber finalmente o que é o espírito. Então já começamos um pouco decepcionados, né? Porque a gente não consegue saber. Os espíritos não nos falam isso. E Kardec fala, nós não sabemos. Alguém já falou, e para mim parece bastante apropriado, porque fala de tamanha beleza, né? Porque como Jesus fala para a gente, né? Que nós somos divinos, somos deuses, né? E Deus é criativo, né? Deus é criador. Então, quando ele fala isso para a gente, aí a gente pode levar a pensar o que alguém já falou, que nós somos uma centelha divina. Então, não nos foi apresentado ainda como é que nós fomos criados, porque a gente é criado imortal. Então, o primeiro grande presente é a vida. O segundo é a imortalidade. Já pensou? Se a gente olhar para cima, agora, porque está todo mundo no horário noturno aí, né? Então, vamos lá fora e vamos procurar uma estrela. Aquela estrela está brilhando lá há muito tempo e vai brilhar ainda por muito tempo, mas ela um dia vai se apagar, por mais tempo que leve, mas nós não, nós vamos permanecer, porque nós somos imortais. Podemos ver no futuro aquela estrela apagar, mas nós não nos apagaremos. Então, essa é a beleza de sabermos que somos imortais. Por que a gente vai se preocupar agora com alguns minutos de nossas vidas, ou que representa alguns minutos, né? E colocar toda nosso esforço, toda a nossa energia, todos os nossos objetivos em minutos, quando a gente tem aí pela frente, a partir do momento que a gente foi criado, toda a eternidade. Olha que beleza! Então, a gente tem que ser consciente disso. Agora, o que é o espírito? É melhor esperar um pouquinho, porque até agora nós não temos o conhecimento por completo sobre a natureza íntima do espírito propriamente dito. Esse clarão, essa centelha, é isso que move esses corpos que a gente está falando, perispírito e corpo físico. Apenas pelos seus atos ele se revela, e seus atos não podem afetar nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. Então, para o espírito se manifestar, ele tem que ter esse intermediário material. Ele tem que ter o perispírito. Eu não poderia dizer para vocês até quando nós vamos ter perispírito, se ele realmente nos acompanha sempre, 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 né? Por quê? Mas até agora, o que a gente estuda em Kardec é que o espírito precisa de matéria para atuar sobre a matéria. Então, nós precisamos desse corpo, desse invólucro material, ainda que seja uma matéria totalmente diferente, que a gente não vê, que a gente não toca, que é o perispírito. Então, mas o espírito precisa do perispírito. E até onde eu sei, Kardec fala que ele nos acompanha sempre. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Então, mais uma vez, está repetindo, o espírito, propriamente dito, essa centelha que dá vida para as coisas, ele precisa de um instrumento direto da ação, da sua ação. E esse instrumento é o perispírito. Exatamente como nós precisamos do corpo. Para que a gente se manifeste aqui, para que eu consiga falar com vocês ouvirem,
Nós estamos aqui tudo, sentado em cadeiras, olhando para alguma coisa material, que é um computador, que é um telefone, um celular, o que seja, né? Então, para que haja tudo isso acontecendo, precisamos da matéria. Não tem jeito. E, em particular, cada um de nós precisa do corpo físico. Aqueles que estão nos assistindo, que já estão no plano espiritual, que estão compartilhando conosco, e que não é nenhum segredo, a gente admite isso e acredita e sabe da existência, eles hoje não têm o corpo físico. Porque se eles tivessem, eles estariam aqui encarnados conosco, que a gente pudesse ver na tela. Nós não os vemos, mas eles estão aqui conosco. Cada grupo, nos lares de cada um de nós. Olha que coisa fantástica, né? E aí, quem não conhece nada disso, escutasse falar exatamente esse trecho da nossa conversa, nossa, é uma turma de louco. Onde já se viu? Não existe nada disso, porque não tem o conhecimento. A partir do momento que nós temos esse conhecimento, olha como fica quase que óbvio, né? Para mim, pelo menos, é uma coisa assim tão gritante, né? De ter essa situação, de sabermos que estamos vivos, com corpo, sem corpo. Posso dar um pitaco? A minha esposa gostaria de dar o pitaco dela. Pode tirar o... Mas cuidado que hoje é só 1 hora, tá, Rani? Rapidinho, Oi, amigos queridos. Eu vou dar o meu piteco aqui, sabe? Pitaco. Meu pitaco. Piteco não, piteco é o Personagem do Maurício. personagem dela. Então, eu para mim entender isso aí, quando eu estudei, na verdade, eu tive que fazer uma aula dessa para crianças, né? Um pré-adolescentes. E aí eu fui pesquisar, aí cheguei à conclusão que é o seguinte, eu acho que através da música a gente consegue explicar isso direitinho. Aliás, eu já falei isso para vocês há muito tempo atrás, porque nós estudamos um pouco sobre o perispírito no livro dos Espíritos, né? Também. E aí eu dei esse exemplo. Eu vou repetir agora para os que não ouviram, tá? Então nós vamos comparar o espírito com a música. A música, gente, você não pega, você não consegue tocá-la, você não consegue. Ela é algo Imaterial. imaterial, né? A música, eu estou falando da música. Para você ouvir a música, você precisa de uma matéria. Então, ela está contida dentro de um disco. Pode ser um CD ou aqueles discos antigos, né? Então, nós podemos comparar que o espírito é a música, ela é imaterial, né? Mas ela necessita de algo material para ser ouvida, para ser sentida. Então, utiliza-se o disco, né? Agora, para proteger o espírito e o perispírito, e para a gente vir a conhecer que ali existe música, né? Aí tem uma outra capa. Essa capa serve de proteção, né? Serve para que a gente possa manusear o disco, né? Identificar, né? E é uma coisa muito interessante, eu me lembro bem, que eu levei para as crianças um CD que tinha uma música clássica, né? Mas no CD não estava escrito nada. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma capa de música de rock bem pesada, sabe? Bem pesada, né? E aí eu levei para eles, né? Eu falei, o que vocês acham, né? Que música é essa que vai tocar, né? Eles falaram, tal, pesado, tal, né? Até eu me lembro que era bem a época dos Metallica, dos Metallicas, foi exatamente a capa que eu peguei, né? Aí eu peguei, tirei, né? Assim, e coloquei a música, era uma música clássica, né? Eu falei, então vocês veem que a gente pode se enganar a respeito do espírito, né? Ele pode ter uma veste em que a gente olha, ele parece caridoso, bondoso, etc. Ou ao contrário, às vezes ele é feio, às vezes, né, tem aquele corpo tal, e dentro dele é uma coisa suave, é uma coisa muito bela, né? A música é bela.
Então, era isso que eu queria falar para vocês fazerem essa comparação, para poder entender, né? E só para finalizar, o espírito, como ele não é matéria, ele não consegue se fazer entender, ele não consegue se manifestar se ele não tiver matéria. E ele não pode agir diretamente sobre o corpo material, esse corpo que nós usamos aqui. Então, existe um intermediário, né, que ele é semimaterial, aí o espírito pode utilizar desse material, semimaterial, que é o perispírito, e o perispírito age sobre o nosso corpo físico. Isso é muito importante entender para que a gente entenda depois as manifestações dos espíritos. Ok? Era isso. Tá? Acho que é uma comparação bastante interessante, porque a música, ela não pode estar no ar sozinha, tocando, sem que haja esse material para fazer com que ela se manifeste. Então, o espírito precisa de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Depois, o fluido universal, espécie de veículo que atua sobre ele, serve-lhe também de agente intermediário, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. O que ele quer dizer com isso? Esse fluido universal que está permeando todo o universo, ele é passível de transformação. Então, e também é um veículo que a gente pode, através dele, transmitir uma série de coisas, inclusive o pensamento, para que possa chegar em lugares extremamente distantes. Então, é um outro agente intermediário. É como se o ar, porque nós sabemos, né, daquelas aulas de ciências, que o som não se propaga no vácuo. Ele precisa de um veículo, ele precisa do ar, para que possa percorrer, para que ele possa chegar até um lugar, né? Então, é essa comparação que ele faz aí, né? Kardec sempre bastante agindo de uma forma pedagógica para mostrar e dar a entender ou explicar exatamente o que ele queria dizer e sempre com exemplos, né? Então, considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Percebe? Então, o que ele quer dizer com tudo isso? Ele está preparando a gente, fala, olha, o espírito consegue atuar sobre a matéria, ainda que a gente não veja ele. Mas o que nós estamos aprendendo lentamente é que recurso que ele, ou através de que maneira que ele atua sobre a matéria. Então, ele está passando de todas essas explicações para que depois a gente possa entender que é possível movimentar um objeto pesado sem que se tenha um corpo, sem que tenha uma corda levantando, sem que tenha nada disso. O espírito, em determinadas condições, ele consegue fazer isso. Isso vai explicar para a gente, quando a gente assistiu o filme Kardec, logo no comecinho, né? Aparece uma mesa que vai lá para cima, né? E todo mundo ali embaixo olhando para cima, aquela mesa que subiu. Nossa, aquilo vai até assustador, porque não tem nada. E as pessoas andam embaixo da mesa, ou passam alguma coisa por cima e não tem nada, né? Aí Kardec também vai fazendo, vai buscando as pessoas que têm essa mediunidade de efeitos físicos, como nós vamos aprender, né? Estou dando aí já antevendo aí um pouquinho, né? No que a gente tá por estudar. Pessoas levitando, levantando com cadeira e tudo do chão, saindo de uma janela, passa por fora, e aquilo é um prédio, né? Entra pela outra janela. Mas como é que é isso? Né? E não tem nada, não tem corda, não tem carretilha, não tem nada, não tem um guindastre, nada, guindastre, não tem nada. Aí a gente vai entendendo que é a força do espírito, é a capacidade do espírito.
é o atributo do espírito, em determinadas condições, naturalmente. Tá? Então, o espírito consegue ter uma ação sobre a matéria. Desde então, compreendemos que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Já pensou? Ele está explicando o que antes era algo assim impensado. Era maravilhoso, era um milagre. O milagre tem, por definição, é tudo que foge às leis naturais. Isso é milagre. Mas milagre não existe, porque tudo tem que ter uma correspondência com um fato natural, com um objeto, objetivo, uma manifestação natural. Né? Então, já pensou, o cara levanta na cadeira tal, e não tem nada, aquilo é simples. Não precisa ninguém sair correndo quando vê um cara desse, subir. Ou quando uma pancada, a gente escuta e vou até falar para vocês uma coisa, não tinha falado para ninguém ainda, né? Esses dias teve um som aqui em casa que nós sabemos que não foi feito por ninguém. Uma batida na porta. Olhamos, tal, não tinha ninguém, vai para lá, vai para cá, não. Mas foi uma batida extremamente sensível, totalmente sensível. Se a gente não tivesse o conhecimento, sei lá, mudava de casa, tá assombrada a casa, não podemos ficar mais aqui. E, no entanto, acreditamos, depois de ver que tudo, né, a gente excluiu tudo, ficou só o som e sem nenhum agente físico aqui no plano material que tivesse provocado. Foi rápido, uma coisa simples, mas mostra para a gente isso aí. Né? Então, só apareceram sobrenaturais porque não conhecíamos a sua causa. Conhecida esta, desaparece o maravilhoso e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. Então, o agente para tudo isso é o perispírito. Mas não é o espírito? Claro, é o espírito, mas se utilizando da ferramenta perispírito. Então, é muito importante isso. O agente, para que possa tornar essa manifestação possível, é o perispírito. Se eu vou apertar um parafuso, eu preciso da chave de fenda, ou a chave Phillips, eu preciso de uma ferramenta. Sem essa ferramenta, eu não tenho capacidade, meu dedo não consegue virar um parafuso dentro de um objeto duro, como uma madeira, por exemplo. Né? Então, eu preciso de uma ferramenta. Para que haja uma manifestação do espírito, precisa da ferramenta perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar, e dos quais, dentro de algum tempo, olha só, isso é profético, né? E dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa por meio da eletricidade, a grande distância em alguns minutos. Olha só, naquela época, 1860, era o telégrafo, se utilizando a eletricidade, do fio, e aí chegava a correspondência, né, aquela mensagem, minutos depois, num lugar muito distante. Se ele fosse escrever esse livro hoje, ele falava assim, como, olha, ele faria assim, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará, como ninguém se admira hoje, 2020, de se corresponder, de falar, de se comunicar com outra pessoa por meio de um telefone celular a distâncias enormes, assim, simultaneamente, no mesmo momento. É que o exemplo dele era outro. Mas alguém duvida disso? Eu lembro de uma atriz mirim, que ela deu uma entrevista, acho que vocês se lembram, num filme chamado Miss Sunshine. E aquela atriz, ela foi entrevistada. E por acaso, eu estava ouvindo, vendo ela sendo entrevistada, e ela falou assim uma frase. Ela fez uma observação, ela falou, eu não entendo, eu não consigo aceitar
que vocês um dia viveram sem o celular. Vocês mais velhos, né? Porque muitos daqueles que estavam falando com ela eram de uma época que não tinha celular. E ela não entendia, porque para ela era tão natural, era algo assim que fazia parte da vida dela, como se fosse um braço que faz parte do corpo, né? Ou a roupa faz parte do corpo, porque ninguém sai nu por aí. É algo assim que está inserido ali, pronto. Então, chamou atenção nisso. Então, tem coisas que antes pareceria bruxaria, né? Quando eu assisti aquele filme Star Trek, né? Esqueci agora o nome do filme, né? Em português. Não, não é Guerra nas Estrelas, não. Guerra nas Estrelas veio depois, né? Mas quando eles tinham aquele aparelhinho lá, né? O que eles falavam, era o celular. Então, era a ficção inventando, ou pelo menos, antecedendo o que viria depois. Depois disso veio, né? Inclusive a Motorola queria dar o nome daquele aparelho, né, o celular deles, de Star Trek, mas os donos, né, dessa marca tal, do filme não queriam, então eles colocaram de Star Tech, o StarTAC, como a gente falava no Brasil. Então, bom, só uma curiosidade aí, isso aí acho que é mais para conversa de botequim do que daqui. Mas vocês percebem que tem coisa que antes parecia coisa de bruxaria, porque ninguém entende, então vamos inventar uma causa, vamos inventar um nome, vamos inventar o que é isso. Mas quando a razão vem e toma lugar para isso, aí a gente vê como natural. Aí, o último item da noite, né? 59. Talvez perguntarão como o espírito pode atuar sobre corpos pesados e compactos. Por exemplo, levantar mesas, que é aquele do filme que a gente viu lá, a mesa levitar, e vai longe, né? Vai no teto, né? Com auxílio de matéria tão sutil, porque o perispírito é tão sutil que é até chamado de semimaterial. Sim, pode falar. Alguém tem que falar, gostaria de falar alguma coisa? Bom, vamos lá então. É certo que semelhante objeção não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos parecidos sob nossas vistas? E aí ele dá um exemplo, porque o homem de ciência sabe que algumas coisas são possíveis, sem que, aqui, comparado com alguém ignorante do assunto, né, da ciência, vai achar que é algum tipo de bruxaria, de milagre, de alguma coisa aí, mágico, né? Mas algumas coisas que ele vai dar de exemplo, é possível. Ele fala, não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra os seus motores mais possantes? Então, o motor a combustão, por exemplo, a queima, então aquela energia, aquilo na queima, né? Ele vai movimentando aqueles pistões e gera movimento, né? Gera essa energia mecânica para movimentar coisas. Se a gente, agora eu vou incluir um aqui, né? Se a gente vai ter uma festa de aniversário, vai levar para alguém um balão, a gente pega, aquilo está preso por um fio, um balão, e dentro tem um gás mais leve que o ar. Então, aquele gás levanta algo mais pesado, que ainda que seja leve, é mais pesado, que é o balão que estava murcho. O balão murcho não sai de cima de uma mesa ou do chão, mas quando a gente enche com gás mais leve, ele sobe. É como uma rolha flutuando na água, né? Diferença de peso específico. Então, aí ele sobe. Então, a gente sabe disso, é coisa muito simples. Agora, vai levar isso para o século XVIII, para o século XVII, para o século XV? Vamos ser queimados, porque aquilo é bruxaria. Então, quando vemos o ar abater edifícios,
Então o vento vai, bate no edifício e derruba aquela construção. O vapor deslocar enormes massas. A locomotiva a vapor, que ele está falando da época, né? A pólvora gaseificada levantar rochedos, as explosões da pedra, da pólvora, quebrando pedras enormes. A eletricidade lascar árvores e fender paredes. É o raio caindo em cima de uma árvore. Que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Olha que coisa, olha como a gente está abrindo a mente, se abrindo para um mundo fantástico. É o mundo invisível agindo sobre o mundo visível. É a ação dos espíritos sobre a matéria. São as manifestações espíritas. Não é uma coisa fantástica? Nós vamos agora, a partir da próxima reunião, logo nas 2 próximas, o 4 próximas, nós vamos falar do capítulo 2 e 3. O capítulo 2, ele fala das manifestações físicas, das mesas girantes. E aí nós vamos entrar nisso, né, começa com o item 60. Nós vamos entrar nessa intervenção, né, dos espíritos, para fazer com que haja essa manifestação física. O que é manifestação física? É aquilo que toca os nossos 5 sentidos. Eu estou vendo a mesa se mexer, sem que ninguém faça com que ela se mexa. É uma manifestação física, porque meus olhos estão vendo. E ele dá como exemplo as mesas girantes. Aí nós vamos entender como é que funcionava. Agora, vamos voltar lá, 1850, né? Aquela febre, todo mundo fazendo mesa girar. Foi uma farra, né? Era uma brincadeira de salão, todo mundo fazia isso. Quem que estava por trás disso? Espíritos brincalhões. Foi permitido que eles fizessem isso para chamar atenção. Precisava, era o momento de chamar atenção. Então, as mesas girantes, né? Ou mesas dançantes, mesas moventes, como quiser chamar, cada um traduz de um jeito, né? Lá também se falava esse tipo de coisa, né? No idioma próprio. Eram as mesas sem que ninguém fizesse o movimento de girar, assim, um movimento mecânico, pegasse nas bordas e mexesse, né? E elas se mexendo, se movendo. E aí a gente que está olhando aquilo, que está ouvindo o som, então está ocorrendo uma manifestação física. Aí no capítulo 3, vem as manifestações inteligentes. E mais para frente, a gente vai ver exemplos, ele vai dar exemplos de acontecimentos, tipo, num navio, os tripulantes estão lá fazendo as brincadeiras de mesas girantes, de repente manifesta um espírito e pede para eles resolverem um problema do espírito que ele não conseguiu resolver enquanto estava encarnado, né? Se alguém não aguentar, é só pegar o livro dos espíritos e ver lá mais para frente e vai ver isso aí. É muito, muito esclarecedor. Então, desculpa, livro dos médiuns, bem lembrado. Então vai lá e vai ver o que está acontecendo. Logo em seguida, nós vamos entrar nisso aí logo. Mais umas 3 sessões, 4, sei lá, nós vamos estar falando disso aí, né? Então, é um assunto realmente palpitante, um assunto que realmente nós vamos estar vibrando com isso. Muito bem. Não é bonito esse tipo de coisa? Será que só eu que acho bonito isso? Por favor. Não, Luiz, eu também acho. Que bom. Também concordo. Esse último item, principalmente, nós vamos aprofundar um pouco mais aí na frente, né, nos estudos, mas me faz lembrar, né, o que também já aprendi, e compreender mais, e saber que a manipulação da matéria, seja na parte espiritual ou aqui mesmo, né, dos encarnados, não da parte espiritual, porque da parte espiritual é muito mais abrangente, vamos colocar aqui dos encarnados, ela é tão desconhecida
porque é muito interessante como Kardec coloca, tudo isso é muito natural, só fica sobrenatural porque a gente desconhece. E tudo que a gente desconhece, a gente acha que é milagroso, é sobrenatural, ou é algo do tipo, a gente dá algum adjetivo por não conhecer, né? E é isso que a ciência trabalha, né? Responder sobre essas questões. Então, me vem à cabeça sobre compreender isso, porque isso é natural, nós só não temos ainda o conhecimento, porque o meio que os espíritos acham de se manifestar pela matéria é extremamente natural, não foge nada do extraordinário, né? Só que são conhecimentos e habilidades que nós não conhecemos ainda ao todo, né? Na sua profundidade, nas suas mínimas características, né? E aí eu sempre lembro, porque basicamente, né, essas questões de materialização que nós estamos falando, ou como o espírito se manifesta pela matéria, sempre lembro, né, de novo, do Dr. Frutuoso, né, quando ele conta a história do relógio, né, que o relógio sumiu do braço dele, né? Então, como é que o espírito utilizou para fazer isso, né? Como é que ele conseguiu desintegrar um relógio que participa da nossa matéria e tem componentes químicos e físicos do planeta Terra? Porque é uma coisa extraordinária? Não, porque é um conhecimento de manipulação de matéria que nós não temos. E ainda bem que nós não temos, né? Porque senão estaríamos fazendo bastante besteira por aí sobre isso. Então, isso sempre me faz lembrar o quanto ainda a gente vai ter que aprender e quão interessante, né? Que o básico nós já temos, mas aí volta para aquilo, né? Lógico, você falando me vem aquela curiosidade, é verdade, né? Como é que o espírito levanta uma mesa, mas como é que funciona na sua intimidade química, física? Começa a manipular, a gente começa assim a ficar maluco. Aí eu falo, não, calma que a gente tem que aprender a moral primeiro, depois a gente entra nesses aspectos. Aí eu fico quieta e não penso mais. Era isso. Às vezes a gente pode pensar assim, falar, puxa, teve uma época lá pelo ano de 1800 e tal, que houve muita manifestação física, né? Fenômenos físicos. E por que agora não tem tanto, né? Então, antes que alguém faça essa pergunta, eu já me antecipo, porque eu perguntei isso já, né? Falei, por que agora não tem esse tipo de coisa? Já que tem muito mais médiums, né? O fato é que hoje não há necessidade mais disso. Então, toda aquela febre, todo aquele movimento, como é que eu diria assim, quando a coisa fica até assim, como é que a gente chama? Quando é muito divulgado, assim, fica rotineira, sabe? Comum, né? Aquilo que era tão comum lá e hoje não é. Porque não há necessidade mais disso. Hoje, a preocupação maior é com o conhecimento, é com esse lado intelectual da coisa, as manifestações intelectuais. Então, hoje tem muito mais valor uma manifestação de um espírito através da psicofonia, da psicografia, né? Porque é intelectual, né? É coisa assim, é inteligência, aquele assim, é o efeito inteligente, porque tem uma causa inteligente, né? Então, hoje é muito mais importante isso do que aquilo que um dia chamou a atenção do mundo, porque isso não pipocou só na França, na Europa, todo lugar. Aqui nos Estados Unidos teve o caso célebre das irmãs Fox. Onde for, tem, e médios de efeitos físicos que, assim, tem assim a rodo. Tinha gente que nem sabia. Nós vamos estudar o caso de um espírito que se utilizava de uma médium sem que ela soubesse que era médium. Nós vamos estar logo em seguida também. Volto a dizer, se alguém tem curiosidade, dá uma avançadinha lá, para depois, inclusive, trazer as dúvidas para a gente nas nossas reuniões. Então, o que Kardec fez foi tirar sabe, aquela coisa assim que era só de iniciados. O conhecimento espiritual sempre teve, mas ele não era para o vulgo, não era para a população em geral. A pessoa começava pequenininha, nos templos, e ali estudando, né? E se aprendendo e fazendo, escolhidos, buscados pelos mestres que já tinham conhecimento sobre isso. Ficavam caçando aqueles médiumzinhos, né?
e depois trabalhavam ele, tudo às escondidas. Hoje nós temos um curso de mediunidade. Hoje está assim muito mais assim, muito mais fácil, muito mais acessível isso aí. Então, e outra, acessível do ponto de vista racional. Então, tudo sob a ótica da razão. É ciência, não é folclore, não é misticismo, não é esse tipo de coisa aí que a gente pode chamar o que for, né? Mas é tudo muito racional. Não é uma coisa bonita isso. Eu não queria estar sozinho nesse, sabe, nesse louvor, né, desse conhecimento tão importante em nossas vidas. E se a gente ainda não tem acesso a fazer desaparecer relógio, tudo assim, do jeito que você deu o exemplo, né? Só como exemplo, tá? Mas se a gente não tem acesso ainda a esse conhecimento mais aprofundado, é porque nós não temos competência moral ainda para ter o acesso. Tudo no seu tempo. As coisas vêm tudo na hora certa. A gente estava falando até aqui, dando exemplo para uma pessoa, né, que ela estava desesperada, a gente falou, calma, as coisas vêm no tempo de Deus, é o tempo de Deus, né? Então, só falando assim para que a gente possa ilustrar, é no tempo da racionalidade. Pode falar, Ana Paula. Boa noite. Boa noite. Uma coisa que eu achei interessante a gente também pensar nesses fenômenos mediúnicos é qual é o objetivo, né? Qual a necessidade. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma causa e um efeito, uma consequência que é necessária. Naquela época era necessário simplesmente porque chegou a hora das manifestações serem julgadas através do seu efeito inteligente, ou seja, estava na hora de começar a estudar aquilo para saber que aquela causa tinha uma inteligência, não era simplesmente uma ação do sistema natural terreno. Então, por que hoje não acontece isso? Mas por que finalidade aconteceria? Né? Não há necessidade, né? Muitas das materializações, hoje a gente vê, tem pouquíssimos centros espíritas que têm materialização, porque não existe mesmo objetivo para isso. Não há necessidade mais do maravilhoso, né? E abrindo um parênteses no que você está falando, Ana Paula, é muito perigoso para o médium. Se não houver um controle, por exemplo, da incidência de luz, um controle da luz no ambiente, é altamente perigoso para o médium. O médium que doa o material para que a manifestação ocorra. Nossa, É só um parênteses, porque você vê, portanto, não tem por que a gente buscar isso hoje, quando já não precisa mais, né? Não, e é bom a gente orientar também as pessoas de que não há necessidade de fazer essas reuniões mediúnicas também em casa, né? Porque eu lembro que quando a gente criança, né? Você tem várias brincadeiras, né? Tem a brincadeira do dicionário que você põe a tesoura no meio e fica perguntando. Às vezes não tem nada, né? Às vezes é só o vento mesmo. Mas não é uma coisa para a gente levianamente ficar fazendo dentro de casa. Agora, quanto o que você tinha comentado de pessoas desses efeitos também, hoje a gente pode achar eles, às vezes, naquelas leituras de mão, tarô, etc., que às vezes são médiuns mesmo que estão ali, né? Às vezes é charlatanismo também, né? Claro, a gente não pode assegurar que seja verdadeiro, mas as manifestações também ocorrem nessas horas, né? E as pessoas ficam impressionadas e questionam. Então, o que eu vejo muito é que a finalidade hoje da mediunidade é para o estudo e também para ajuda, né, para espíritos que ainda estão em sofrimento, ainda, né, em situações ainda mais endurecidas. E por isso que a gente precisa estudar, né? Eu acho que esse é o ponto principal também. Né? Acho que era isso que eu ia falar. Esse ponto que você tocou é muito importante. É o estudo, realmente a importância do estudo. Vocês, vou aproveitar que tem pouca gente, a gente até invade um pouquinho, eu vou fazer uma leitura, não está aqui, ou tá? Não, está aqui.
Posso ler uma carta para vocês? É uma carta que um amigo escreveu. Eu conheci esse amigo, tá? Eu vou invadir aqui um pouquinho, mas a gente esconde nomes nas cartas, tá? Olha a importância. Puxa vida. Bom, é que agora eu já comecei a falar, né? Então eu vou ter que eu vou falar, tá bom? Oi? Eu não vou citar nomes, não, tá? Um amigo espiritual que, por coincidência, a gente conhecia, né? Nós conhecemos ele quando encarnado. Ele escreveu uma carta para o grupo. Isso foi no dia 13 de maio de 2020. Eu não vou nem colocar a carta assim, só vou por aqui, né? Vou lendo para vocês. Ó. Primeiro, ele se manifesta ao grupo. Então, ele fala para o grupo: existem muitas dúvidas em seus pensamentos e muitos aprendizados em seus futuros. A persistência no trabalho responderá muitos questionamentos e ensinará muitas lições. De tudo que eu gostaria de dizer, talvez uma das coisas mais simples e ao mesmo tempo mais apropriadas para o momento é que para tudo existe uma primeira vez. Existe uma primeira vez para nascer, uma primeira vez para morrer, uma primeira vez para sofrer por alguma razão, uma primeira vez para sintonizar sua mente com o plano espiritual e até mesmo uma primeira vez para colocar no papel o que lhes é fornecido mediunicamente. Nem sempre as habilidades surgem em estágio adiantado de desenvolvimento. Muitas vezes é preciso percebê-las e desenvolvê-las aos poucos, com dedicação e compromisso. Também quero dizer que há uma primeira vez para conhecer ou se aproximar de alguém. Nem tudo teve origem no passado. Muitas vezes os vínculos futuros são formados hoje, no presente. Nem todos os encontros são, de fato, reencontros. Há aqueles que nesta existência se encontraram pela primeira vez. Estas são pessoas que chegarão até vocês, aprenderão as lições necessárias e sairão dos seus convívios, dando sequência às suas necessidades espirituais em outros caminhos e cercadas de outras pessoas. No que ele quer dizer isso aí? É porque a gente forma grupos e, de repente, alguém do grupo tem que se mudar, vai para outro lugar, né? Então, ele está ilustrando isso, ele está explicando isso. Os que ficarão desenvolverão uma afinidade conjunta cada vez mais equilibrada, cumprindo com harmonia os planos traçados para a execução das tarefas. Ninguém está neste grupo por acaso. Então, ele também nos leva a pensar, puxa, os grupos se formam, sejam eles quais forem, não é uma loteria. Tem um porquê, tem um motivo, tem uma razão. Todos nós nos encontramos antes e aceitamos participar de uma grande missão, uma missão longa e difícil, contudo, necessária para a transição e regeneração do país. Não acompanho o trabalho de vocês por acaso. Em uma existência anterior, convivemos juntos em um grupo de jovens. Naquela época, todos nós acompanhávamos o surgimento de uma filosofia científica que sabíamos que revolucionaria a fé e o comportamento da humanidade. Olha aí, ele está falando de Kardec. Então, alguns de nós já tivemos contato com a doutrina espírita, essa filosofia científica que apareceu. Nas ruas estreitas da França, circulávamos entusiasmados e esperançosos de que a humanidade abraçaria a revelação que nos fora apresentada, descortinando um mundo de conhecimento para o nosso futuro. Eu, em particular, me aproximei de um jovem que tinha sede de aprendizado sobre o mundo espiritual. Esse jovem, juntamente com alguns amigos, apaixonou-se pela racionalidade espiritual enquanto libertava-se das suas crenças limitantes. Por algum tempo, nos foi permitida a oportunidade de aprender juntos e estreitar nossa afinidade. Havia entre nós uma identificação afetiva que nos unia, mas ignorávamos os vínculos passados que nos aproximavam para o mesmo ideal. Então, isso aí, ele explica aquele começo. Há uma primeira vez para conhecer alguém, há uma primeira vez, né? E aí ele vai e fala um pouco mais, né,
dessa oportunidade, né? Então, foi naquele grupo composto por pessoas de diferentes idades e ideologias que nos aproximamos dos nossos companheiros de trabalho nesta existência, os quais falaremos mais em oportunidades futuras. Ou seja, esse amigo espiritual, ele não fechou questão aí, pôs essa carta e depois nunca mais vai aparecer. Ele já avisou aqui, né? Em oportunidades futuras, vamos falar mais a respeito. Após o nosso desencarne, continuamos a trabalhar juntos no plano espiritual. Olha só. Então, imagine nós aqui, encarnados, aí faz o que tem que fazer, o estudo, estamos fazendo isso que nós estamos fazendo agora, aí a gente desencarna mais para frente, que não seja tão perto, né, moçada? Vamos, ninguém tem pressa, né? Aí a gente volta para o plano espiritual e continua a trabalhar juntos, continua estudando, desejosos de contribuir para o crescimento da revelação sobre o mundo e a vida espírita. Aceitamos nascer num país que facilitasse o nosso contato com o espiritismo, com o comprometimento de que trabalharíamos para a sua propagação pelo mundo. Então, que lugar era esse? Ele vai estar falando, né? Que era o Brasil, né? Estabelecidas as condições iniciais da nossa existência, eu fui o primeiro a reencarnar. Então, e também foi o primeiro a desencarnar. Por isso que ele está escrevendo essa carta. Recebi o nome de fulano e ingressei, ainda jovem, nos estudos doutrinários. O meu amigo, um dos meus amigos, nasceu, alguns anos depois, com o compromisso de seguir adiante, se dedicando ao estudo e propagação da doutrina. Conforme programado, desencarnei e passei a dedicar aos trabalhos e estudos no plano espiritual. Eu passei a me dedicar, né? Devia ser, né? Durante muito tempo, eu acompanhei equipes que trabalhavam com grupos que possuíam o objetivo de divulgar os ensinamentos dos espíritos em comunidades e regiões. Olha só, é a doutrina se espalhando silenciosamente. E olha só, tem gente nos bastidores também, né? Trabalhei como aprendiz e para que, no momento adequado, pudéssemos dar início ao trabalho que assumimos anteriormente. Então, olha só como ele vai falando a respeito disso, né? E fala, escrevo tudo isso para dizer que vocês não estão sozinhos. Há um grupo imenso de trabalhadores espirituais que os acompanham em cada encontro, em cada mensagem, em cada trabalho e aprendizado. Vocês vieram principalmente com o propósito da divulgação dos ensinamentos espirituais. Confiem, estudem e trabalhem para o crescimento e fortalecimento do grupo. E sempre que houver alguma dúvida, orem e sigam os exemplos de Jesus. O caminho é um só e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma coisa bonita? É uma coisa assim que eu pelo menos fico aqui me deleitando, né, com isso, com essa associação dos espíritos, ele nos falando da importância do estudo, falando como que a gente tem que se preparar. Então é isso realmente, não é para brincadeira, né? A brincadeira do copo, do dicionário, da tesoura, né? Não vamos fazer em casa. Vamos buscar realmente conhecimento. E Kardec nos trouxe isso. Bom, eu avancei demais agora, né? Espero que vocês tenham gostado dessa carta, porque eu adorei, né? Ainda mais sabendo que vem de alguém conhecido e saber que ele continua presente na vida da gente, né? Na vida do grupo. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu não, sempre um ouvinte. Oi, pessoal. Luiz, Oi. eu entrei super tarde, porque não mandaram aquele link. Você viu que eu te mandei até um WhatsApp? Falei, gente, eu estou entrando e ninguém chegava, porque eu vi o último link de anteontem. Hoje não veio o link. Aí eu fui procurar nos antigos. Que horas? Hoje não começou 11 horas, meia-noite? É meia-noite aí, né? Na verdade, 00:30 aí.
Então, mas começou que horas? Meia-noite? 6h30 com 15, 11h30, na verdade, né? Ah, por isso que eu comecei, entrei ainda agora. Tá, mas vai tá. Pensei que você queria fazer a prece, né? Abriu. Não. Então, sobrou, você, olha, tem a Verinha aqui, tem a Marileide falou que já não faz, e temos a Ana Paula e a Suelen. E a Enedina aqui. Eu faço, vamos lá. Vamos todos elevar o nosso pensamento, agradecer por estarmos aqui estudando e pelo estudo de hoje, tão rico em conhecimento. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui entre amigos, encarnados e desencarnados. Agradecer aos amigos espirituais, mentores deste estudo, deste grupo, aqueles que vêm para aprender como nós e aqueles que vêm para nos inspirar, para que possamos entender melhor um pouquinho mais a cada dia. Agradecer por tanto receber. E sempre lembrar daqueles que não tiveram oportunidade ou ainda não tiveram a oportunidade deste conhecimento. E a todos aqueles ainda que mergulham na escuridão da ignorância, pois um dia estivemos lá também. Que a luz divina do Pai Maior e o amado Mestre Jesus com seus trabalhadores possa levar aquela centelha de luz e de amor ao coração de cada um, os necessitados de todas as ordens, que possa também abençoar o nosso grupo, nos proteger e nos guiar para que continuemos aqui juntos ao estudo. Que Jesus abençoe cada um de nós para que tenhamos uma noite em paz, que possamos descansar o corpo e que o espírito possa sempre trabalhar e aprender. Que Jesus abençoe a nossa noite, aos nossos amigos, e que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, obrigado a vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.